Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45. Ara. A minha vai ser sempre Ara. Hã? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Verso 50 diz assim: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, e tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fizeram o quê? Fizeram o quê? Os gigantes vão fugir de você hoje. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós entendemos a importância e a seriedade desse momento, Senhor. É por isso, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos orientação, discernimento, direção nessa noite. Que o Senhor venha falar dos céus sobre as nossas vidas, em nossos corações. Que não seja a vontade humana, mas que seja o Senhor, a vontade do Senhor prevalecendo nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Israel sempre esteve em guerra. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim: meu Deus, de novo Israel está sendo atacado. Irmãos, isso sempre aconteceu. As pessoas acham que é coisa de agora, que Israel está sendo atacado agora. Irmãos, o povo de Israel sempre esteve em guerra. Seja contra os amonitas, os filisteus, os edomitas, os amalequitas, Israel sempre esteve em guerra. E a gente pode comparar de alguma forma a nossa vida com a trajetória de Israel de alguma forma. Por quê? Porque assim como Israel sempre esteve, e até que Jesus volte, né? Porque um dos sinais da volta de Jesus é quando tiver um tratado de paz com Israel. Aí nós precisamos começar a, de fato, assim, não que a gente não esteja fazendo hoje, claro, porque se você não está se preparando para a volta de Jesus, você está atrasado. Cuidado para não perder a hora, cuidado para não perder o trem, porque nós precisamos nos preparar para a volta do Messias, amém? Mas um dos sinais é a paz. A paz que nós devemos orar todos os dias, porque a Bíblia nos ensina. Se você quer ser próspero, ore por Jerusalém. Mas eu comparo um pouco a minha vida e a sua com a de Israel. Por quê? Porque nós sempre estamos em guerra, irmãos. Irmãos, subir aqui para ministrar é uma guerra. Sair da sua casa e chegar aqui é uma guerra. Ou você acha que o inferno, que o inimigo está aplaudindo, feliz da vida, de você estar aqui hoje? Tá não. Então talvez você nem tenha percebido quantos livramentos Deus te deu só hoje. Talvez você não tenha nem percebido quantas vezes o Senhor te livrou. Talvez você não tenha percebido a guerra ao seu redor.
Mas, de fato, todos nós vivemos uma guerra. Estamos numa guerra. Seja numa guerra na mente, seja numa guerra que posso chamar de física, quando alguém se levanta contra as nossas vidas. Mas, de fato, nós sempre vivemos em guerra. Se você falar assim, pastor, eu me converti há 20 anos atrás e eu nunca enfrentei uma guerra, você não se converteu. Você não se converteu. Porque o nosso inimigo tenta a todo instante nos desviar dos propósitos de Deus, irmãos. O mundo tenta, com suas ideologias, com o seu sistema, nos desviar dos propósitos de Deus para as nossas vidas. A nossa própria carne tenta nos tirar do centro da vontade de Deus, irmãos. É uma guerra constante. E aqui nesse texto, nós lemos que os filisteus tinham desafiado o exército de Israel. A história você já conhece. Talvez a história de Davi e Golias seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. As nossas crianças sempre falam, fazem teatrinho, sempre falam dessa história. Mas a verdade é que Golias, um gigante, virou e falou, ele sendo um filisteu, virou para o exército de Israel e falou, aí na minha versão, na versão não Ara mais, na versão do pastor Jefferson, não tem homem em Israel, se tiver homem, venha guerrear comigo. Cadê o homem que tem aí para guerrear comigo? E Saul, o exército de Saul, ficou acuado, o próprio rei Saul ficou acuado. Em determinado momento chega um jovem chamado Davi, e ele fala, eu vou enfrentar o gigante. E a história você já conhece, eu já li, fiz questão de ler o final, o desfecho aqui, para que você se identifique com a história. E talvez hoje eu te apresente esse texto, ou a história de Davi um pouquinho diferente. Talvez eu te apresente hoje o sucesso de Davi de uma forma um pouco diferente. Na verdade, irmãos, eu tenho feito esse trabalho na minha leitura bíblica. Eu tenho tentado estudar a Bíblia, porque eu não só leio, eu estudo, e eu tento buscar o que está por detrás de algumas coisas. E de fato, Davi prevaleceu sobre Golias. Amém? Mas o que fez Davi para prevalecer? O que Davi fez para prevalecer sobre o gigante Golias? Ah, pastor, ele foi lá e se apresentou diante de Saul, e foi lá e falou em nome do Senhor dos Exércitos, e é verdade, e ele prevaleceu. Mas tem um ponto que eu quero abrir um parênteses com você aqui. Irmãos, todas as vezes que nós olhamos para alguém que está fazendo sucesso, para alguém que está rompendo na vida, para alguém que está com a sua empresa voando, para alguém que está prosperando no ministério, para alguém que tem uma família abençoada, a maioria de nós não pensa no que essas pessoas passaram para chegar até lá. Muitos, pela inveja, criticam. Ah, podia estar compartilhando da prosperidade dele com outra pessoa. Ah lá, agora ficou rico? Está metido. Ah lá, agora que a empresa dele está crescendo, ah lá, não fala com ninguém. Muitos com inveja falam assim, reagem assim. Mas sempre que você olhar e enxergar alguém que está prosperando, que tem uma família abençoada, que tem uma empresa, que tem um ministério abençoado, faça uma pergunta a você mesmo. O que essa pessoa fez para chegar lá? Porque é muito fácil nós analisarmos a história de Davi e Golias, analisando só a batalha ali, aquele momento do embate entre Golias e Davi. E de fato, nós já ouvimos já ouvi dezenas, centenas de pregações em cima desse texto. Mas o que fez Davi prevalecer sobre Golias? Como eu te falei, vou te apresentar essa história, esse texto, a vida de Davi, algumas atitudes de Davi de uma forma um pouco diferente hoje. Então, o que fez Davi para prevalecer contra Golias? Primeiro, ele venceu a apatia. Hoje eu estava conversando com a pastora Xana e eu falei, amor, eu queria que você no início orasse, combatendo, fazendo guerra espiritual, combatendo a apatia. Porque, irmãos, uma das principais armas do inferno é me paralisar e te paralisar. Trazendo frieza espiritual, apatia espiritual, marasmo, moleza. Está tudo certo. Não, deixa o outro fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O texto diz
que Davi, preste atenção, vamos voltar um pouquinho a história, tá bom? Como eu falei, eu vou voltar lá atrás. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, ele encontrou quantos filhos de Jessé lá, quem sabe? Quantos filhos? 7. Encontrou 7 filhos de Jessé. Porque o 8º estava no pasto, apacentando as ovelhas, que era Davi. Repare que Davi podia se fazer de coitadinho e falar: poxa, meu pai esqueceu de mim. Samuel chegou na casa do meu pai e perguntou: cadê seus filhos? E ele passou lá, Eliabe, Abinadab, Samar, passou meus irmãos. E Samuel precisou perguntar para o meu pai: Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabaram seus filhos? Cadê os filhos? Tem mais algum? E ele falou: tem Davi lá. Repare que Jessé apresentou os 7 filhos, que para ele poderiam ser os capacitados, não sei. Mas Deus não está preocupado com a nossa capacitação apenas. Deus está preocupado com a nossa disponibilidade. Porque uma das maiores artimanhas do inferno é trazer apatia espiritual sobre as nossas vidas. E Davi não se abateu por causa disso. Sabe onde Davi estava quando Samuel chegou na casa de Jessé? Ele estava servindo o pai, servindo a família, cuidando das ovelhas do pai. Davi podia gastar tempo, ou, nesse caso, perder tempo, reclamando da vida, falando mal das pessoas, mas ele preferiu servir. Irmãos, servir ao próximo, servir pessoas, é um dos maiores privilégios que nós temos. Davi não se preocupou com a possível rejeição do pai, porque tem alguns estudiosos que acreditam que Davi era fruto de outro relacionamento. Não vou entrar nesse mérito hoje. Mas a verdade é que ele foi esquecido naquele momento. Mas para Davi, não importa se ele estava sendo esquecido ou não, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso não ia esquecer dele. E quando ele entrou, quando Jessé mandou chamar Davi, ele entrou, porque Samuel tinha falado: não nos assentaremos à mesa, enquanto ele não vier. E olha que Samuel quase errou. Porque quando ele viu aqueles que tinham capacidade humana, aqueles que tinham um físico legal, que eram fortes, ele olhou e falou: certamente é esse. E o próprio Deus falou com Samuel: Samuel, você olha o que está fora, a casca. Eu olho o coração, não é esse. Eu rejeitei esse. E quando chega Davi, o que a princípio foi esquecido, Deus fala com ele: é esse. Aquele jovem que enfrentou Golias lá depois, tempos depois, sabe por que ele venceu Golias? Porque ele não aceitou que a tristeza, que a traição, que nada que dissessem paralisasse ele. Nada foi capaz nesse momento. Depois veio a mulher e paralisou ele durante o tempo. Mas nesse momento, nada foi capaz de paralisar Davi. E sabe o que eu acho interessante? É que não importava a forma, e o texto não deixa isso tão claro. Não importou ali naquele momento a forma como que ele era tratado. Irmão, se você tem convicção do que Deus tem para a sua vida, não deixe que nada nem ninguém tire isso. As pessoas sempre vão falar mal. Eu quero te ensinar algo. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e eu coloco isso em prática. Sempre que eu fico sabendo que alguém está falando mal de mim, eu não fico apegado ao que estão falando. Na verdade, eu me apego a quem está falando. Faça uma retrospectiva aí em alguns segundos. Repare que quase 100% das pessoas que falam mal de você são pessoas que produzem menos do que você. Quem fala mal é quem não produz. E para essa pessoa que não produz, alguém produzir para ela é ruim. Por quê? Porque se distancia, destoa muito alguém que produz para alguém que não produz. Davi não estava preocupado, irmãos. Ele estava preocupado em produzir. Deus não escolhe desocupados.
Deus, pastor, eu trabalho muito, irmãos. É porque vocês só me conhecem há 6 meses. E hoje eu estava orando e agradecendo a Deus por poder viver do ministério. Mas só eu e Deus e a minha esposa sabemos quantas situações difíceis eu tive que passar. Por muitas vezes com o risco de perder o emprego. Mas eu não deixava de servir ao Senhor por causa do meu trabalho. Porque eu entendia que Deus não chama desocupado. Deus não chama gente parada. Davi nos ensina algo muito importante, irmãos. A importância de estarmos sempre servindo. Eu não coloquei isso no esboço, veio à mente agora. Quando Davi chegou no campo de batalha, quem sabe o que ele foi fazer lá? Quem sabe? Foi levar o quê? Foi levar o alimento para os irmãos, né? Estava servindo aos irmãos. Deus não usa desocupados. E eu aprendo com Davi, irmãos, algo muito interessante. Irmãos, nós não podemos deixar a apatia nos paralisar. Apatia espiritual, apatia ministerial. Irmãos, em nome de Jesus, apatia no seu casamento, apatia nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Se você não se vigiar, não se policiar, se você não estiver atento, você vai ser assolado pela apatia. E você vai ver pessoas rompendo, você vai ficar olhando. Você vai ver pessoas produzindo e você vai ficar olhando. Sabe por quê? Porque é muito mais confortável ficar só olhando, irmãos. Os 7 irmãos de Davi tiveram que contemplar. Ele foi escolhido por Deus, guerreando e prevalecendo contra Golias. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas o irmão dele que estava lá, fazendo parte do exército, virou para ele e falou assim: você está fazendo o que aqui, Davi? Você quer aparecer? Ele encontrou oposição dentro de casa, entre os irmãos. E o que ele estava fazendo, irmãos? Ele foi olhar para servir os irmãos. Se você não é capaz de servir o seu irmão, e às vezes nós nos perguntamos: por que eu não venço esse gigante? Irmãos, no final nós vamos orar para que os gigantes que se levantaram contra você, contra o seu casamento, suas finanças, sua vida emocional, nós vamos orar no final. Esses gigantes vão cair, amém? Agora, repare que o que fez o gigante cair não foi só argumento. Davi argumentou. Teve um debate ali, teve uma guerra de argumentos. Golias chegou e afrontou. E Davi respondeu: você está guerreando com espada, com lança, com escudo. Isso aí não vale nada diante do meu Deus, porque eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Golias. Você está confiando na sua espada, confia no Deus de Israel. Você está confiando no seu escudo, na sua lança. Eu estou confiando naquele que me enviou aqui para te derrotar e vou cortar a sua cabeça. Irmãos, preste atenção numa coisa. O que muda a vida de pessoas não é o que você fala, é o que você faz. E Davi fez, irmãos. Ele falou e fez. E com uma pedra que ele pegou, das 5 pedrinhas do ribeiro, ele, ao lançar a pedra, foi na testa de Golias. Hoje o gigante vai cair, irmãos. A pedra vai na testa do gigante e ele vai cair. Mas nós precisamos entender que precisa ter ação. Nós precisamos ter mais ação nas nossas vidas. Os alunos da escola de líderes amanhã vão trazer para mim, tem uma missão de trazer 5 necessidades da nossa igreja. Para quê, pastor? Para que nós venhamos a começar a calibrar o nosso olhar quanto à necessidade da nossa igreja, quanto à necessidade do próximo, quanto à necessidade da sociedade. Porque, irmãos, quantas vezes nós andamos lá fora e não nos importamos, não queremos enxergar a necessidade das pessoas. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós não somos capazes de olhar a necessidade de quem está ao nosso lado. Onde nós não somos capazes de servir ao próximo. Irmãos, isso é fundamental. Nós precisamos servir pessoas. Davi nos ensina a importância de servir pessoas, mas também nos ensina a importância de estar servindo, de estar não ocupado, mas estar produzindo. Porque existe uma grande diferença entre estar ocupado e estar produzindo. Eu posso estar atrás de um computador, sem fazer nada o dia inteiro, gastando hora, cumprindo o meu horário,
estou ocupado, cumprindo o meu horário sentado numa cadeira, atrás de um computador. Mas eu também posso estar produzindo atrás de um computador sentado na cadeira. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre ser produtivos e estar ocupados. Davi nos ensina a importância de falarmos, mas de também agirmos. Segunda coisa que eu vejo é que ele foi proativo, que é outra coisa que nós da escola de líderes estamos treinando. Irmãos, quem chamou Davi para a guerra? Fala, irmãos, quem chamou? Irmãos, Jessé, pai de Davi, não mandou ele para a guerra, mandou ele lá no campo de batalha levar alimento para os irmãos, mas não mandou ele guerrear contra o Golias. Os irmãos não mandaram ele guerrear. O comandante do exército de Saul não mandou ele guerrear. O próprio rei Saul não mandou ele guerrear. Ninguém mandou Davi guerrear. Existem momentos, irmãos, que nós precisamos ser proativos. Nós não temos que esperar as pessoas mandarem a gente fazer para a gente fazer. Nós precisamos, de fato, enxergar uma oportunidade. Está um passo à frente. Irmãos, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu procuro estar sempre um passo à frente. Não sou perfeito. Não existe ninguém perfeito. Mas essa coisa de fazermos só o que nos mandam, essa coisa de, não, vou esperar para ver qual a próxima direção, não, vou esperar para ver o que vai acontecer. Irmãos, ninguém mandou Davi guerrear contra Golias. Ele olhou, enxergou uma oportunidade, enxergou uma necessidade e falou, rei, eu vou. E o rei virou para ele e falou, ele é guerreiro desde a mocidade dele. Desde novinho, foi treinado para ser guerreiro. E desde pequenininho, Davi foi treinado pelo Senhor para ser um grande guerreiro que honrasse o nome dele. Golias foi treinado com espada e com lança. Davi foi treinado pelo Senhor, irmãos. Não, preste atenção no que eu vou te falar agora, hein? Não subestime o tempo do treinamento. Quando Davi chegou diante de Saul, ele falou, meu rei, eu estava apacentando as ovelhas do teu servo, que era do pai dele, e veio o urso e o leão. Irmãos, já parou para pensar? Ele lutar com o urso e com o leão? Mas, meu rei, eu prevaleci. Ali, Davi apresentou o currículo. Está aqui meu currículo, rei. Eu venci, eu estou habilitado pelo Senhor. As pessoas podem olhar e me reprovar, porque as pessoas olham como um ser humano olha, mas o Deus que mandou Samuel lá na minha casa, ele enxerga o coração. Talvez as pessoas não estejam enxergando o seu tempo de treinamento. Valorize o tempo de treinamento. Valorize, porque você precisa valorizar isso, que vai chegar a hora de você enfrentar o gigante. Eu não estou profetizando desgraça na sua vida, eu não estou profetizando que o gigante... Irmãos, todos nós enfrentamos lutas. Todos nós temos dificuldades. Mas nós precisamos estar atentos, preparados. Sabe quando nós vamos estar preparados? Com o treinamento. É durante o treinamento. Irmãos, se Davi não tivesse enfrentado o urso e o leão, quando Saul perguntou ele, fala comigo, qual o seu currículo? Eu apresento o seu currículo. Não, eu apresentava uma ovelha do meu pai. E daí? O que mais você fez? Não, eu trazia alimento para os meus irmãos aqui. Não, mas e aí? Fala aí. Irmãos, Davi chegou e falou, eu valorizei, eu aprendi com o treinamento. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós até passamos pelo treinamento, mas muitas vezes somos reprovados, não aprendemos a lição. Existem muitos momentos que nós não aprendemos a lição. Não aprendemos com os nossos próprios erros e cometemos os mesmos. Até quando você vai continuar caindo no mesmo pecado? Até quando você vai continuar cometendo os mesmos atos? Deixa eu te falar uma coisa. Davi foi extremamente proativo. Todo mundo fica... Irmãos, eu entro na história, eu fico imaginando a cena. Saul sentado no trono dele falando com a cúpula do exército, e agora vamos fazer? Ninguém quer enfrentar Golias. Vamos fazer o que agora? Quem vai? E aí? Vamos ficar aqui, vamos tentar a sorte, vamos sair correndo todo mundo? Quando chega Davi e fala assim, eu vou. Eu fico imaginando Saul naquele momento. Quem é esse menino? Quem mandou esse menino aqui?
Ops, a creche é do outro lado, meu filho, pode ir lá. Não, o jump é lá, os jovens ficam lá, aqui é coisa séria. Não, aqui não é coisa de criança não, desculpa, vai. Não, irmãos. Eu fico imaginando Saul naquele momento, olhando para Davi, olhando o físico, assim, esse menino está pensando aqui, gente, o que ele quer arrumar aqui? Mas Davi não estava preocupado com o porte físico, que ele sabia em quem ele confiava. Por isso, que muitos não conseguem ser proativos, porque se guardam ou se prevalecem somente na sua capacidade humana, mas não confiam no Senhor que te guardou e que te mandou ir até lá. Irmãos, se você tem certeza que Deus está no negócio, não retroceda, não retroceda, em nome de Jesus. Nós precisamos ser mais proativos. Não espere alguém mandar você fazer, não espere alguém te orientar a fazer. Lucas 17:10 diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Estamos condicionados a fazer só o que mandam, só o que pedem. Irmãos, em nome de Jesus, se você vê uma oportunidade do seu lado, seja na igreja, seja na sua casa, seja na rua, seja na sociedade, seja na sua escola, no seu trabalho, não perca a oportunidade de ser proativo. Não perca a oportunidade de fazer além do que te mandam. Em nome de Jesus. Terceiro, para nós encerrarmos. Porque, irmãos, Davi enxergou a oportunidade, mas Davi também aproveitou a oportunidade. Não é só para enxergar, é para enxergar e aproveitar. Quantas vezes nós até enxergamos, e precisa fazer aquilo, né? Mas simplesmente fazemos assim, deixar outro fazer, deixar outro ir lá. Ontem eu tive uma experiência e foi uma das confirmações para essa palavra. Porque ontem nós estávamos na marcha e a Lara, a missionária Lara, falou assim: eu queria um pastor para vir aqui fazer uma oração. Eu estava com dor no pé, meu pé estava doendo muito. Deus que dor nos pés ontem. Jesus amado, ontem eu estava tenso. Mas eu falei assim: eu vou lá. Eu aproveitei a oportunidade, irmãos. E quando eu subi naquele trilho que nós fizemos, irmãos, eu não forcei. Eu falei com a pastora que eu não forcei. Irmãos, uma oração que nós fizemos, o apelo, 15 almas, 15 pessoas se decidiram por Jesus. E às vezes as pessoas não aproveitam as oportunidades. E depois que eu desci daquele trilho, eu falei assim: poxa, eu estava ali, minha vontade, irmãos, devido à dor dos meus pés, não era de estar lá em cima. Devido à dor dos meus pés, eu queria estar aqui em casa descansando. Mas eu entendi. Porque as pessoas estão condicionadas a fazer o que elas querem. Ah, eu não gosto de fazer isso. Irmão, você acha que Jesus gostou de ir na cruz por você? Não, porque eu não gosto de marcha. Irmãos, eu também não gosto não. Vou abrir meu coração para você, eu também não gosto. Mas eu estava lá. Não, porque eu não gosto de culto assim. Irmãos, não interessa o que eu gosto, o que você gosta. Interessa que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua. Estamos muito cheios de vontades. Não, eu não gosto assim. Esse louvor assim eu não gosto. Esse louvor daquele jeito eu não gosto. Irmãos, não é o que eu gosto, é o que você gosta. O culto não é para mim nem para você. O culto é para glorificar a Deus. E às vezes estamos tão condicionados a fazer a vontade do nosso coração que não conseguimos enxergar as necessidades que estão em volta. Qual o desejo do meu coração ontem? Pegar o ônibus, a balsa, atravessar a balsa, pegar o ônibus, vir para casa, botar o pé para cima, botar o pé na água quente e ficar ali. Era o desejo do meu coração, mas eu entendi na hora que era uma oportunidade de salvar pessoas. Ainda bem que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, porque, irmãos, eu ia deixar a oportunidade passar. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. Precisamos ser proativos. Seja proativo. Não espere a oportunidade aparecer. Faça a oportunidade você mesmo. Terceiro, isso aqui para mim é o máximo, irmãos. O que fez Davi prevalecer sobre Golias? Davi não aceitou os moldes que não eram de Deus para ele. No verso 38 diz, do capítulo 17 ainda: Saul vestiu, vou deixar colocar ali, vai. 17, 38.
Travou. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Vai. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, nós pastores temos uma responsabilidade muito grande. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, não lembro com quem foi que eu falei isso. Irmão, sabe um dos grandes erros das igrejas hoje? Pega um irmão que às vezes sabe ensinar muito bem e fala: é pastor. Irmãos, ele pode ser um mestre, mas pastor ele não é. E pega esse irmão, joga ele na fogueira numa igreja, num lugar aí, sozinho, coitado. E ele sabe ensinar. Ele não sabe pastorear. Porque a Bíblia fala de 5 ministérios: o profeta, o evangelista, o pastor, o apóstolo e o mestre. Irmãos, às vezes o rapaz, nesse exemplo, ele sabe ensinar, mas ele não é um pastor. Por que eu falo pastor? Estou falando por que pastor? Porque dão títulos para pastor, às vezes para pessoas que não são. E é um erro. Colocam-se uma armadura sobre os ombros de alguém que não tem capacidade que não é para ele usar. Às vezes o cara chega aqui e ele entrega uma profecia, tem um ministério profético e tem uma visão espiritual do negócio. É pastor. Não, irmãos. É um profeta. Ele ganha muitas almas. Eu tenho um amigo, irmãos, um grande evangelista. Um dia cometeram um grande erro com aquele rapaz. Ele sofre até hoje, coitado. De tempos em tempos ele manda mensagem chorando. Porque um ganhador de almas. E pegaram aquele cara e botaram o cara à frente de uma igreja. Sozinho. Pastor Gerson, eu não aguento mais essa igreja. Eu ganho almas, mas não sei como reter. Pastor Gerson, eu estou aqui, mas eu não sei como fazer. Me ajuda, meu amigo. Eu não tenho paciência com gente. Olha só o que o cara falou. Eu não tenho paciência com pessoas. Eu não sei aconselhar. Eu sei ir lá fora e pregar o evangelho. Mas eu não sei. Porque entra aqui. Faz o como? Como que faz? Eu não sei. O cara se esforça, irmãos. Está lá, coitado. Uma igreja já há 4 anos já, né? Há 4 anos e não consegue romper. Não sabe discipular, não sabe aconselhar. Irmãos, a culpa não é dele, a culpa foi que ele um dia derramou o óleo sobre a cabeça dele e falou: você agora é um pastor. Irmãos, esse título não é melhor do que os outros. Na minha opinião, os 5 ministérios andam juntos. Mas as pessoas fazem disso, e qualquer pessoa pode ser pastor, irmãos. É uma responsabilidade muito grande, não só de pregar, porque pregar não faz pastor. Saber falar, ter uma boa oratória, não faz pastor não. Fazer pastor é muito mais do que isso. Teologia somente não faz pastor. Então aqui, nesse texto, no verso 38 e 39, Saul tentou moldar Davi. Você vai para a guerra, você vai do meu jeito. Vai usando a minha armadura. E Davi, no primeiro momento, até aceitou e tentou andar, não conseguia andar. Irmãos, se Davi fosse, presta atenção, seguindo os moldes de Saul, para a guerra contra Golias, ele ia prevalecer? Não, porque ele não ia conseguir pegar as pedrinhas do alforje, porque a armadura ia deixar ele todo preso. A armadura de Saul ia impossibilitar o movimento das mãos de Davi. Porque não é a armadura, não é o molde do mundo. Porque, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Quais os moldes que você tem aceitado para a sua vida? Quais os moldes que você aceita? Você tem permitido ser moldado por quem? Ou pelo quê? Quem tem sido influência sobre a sua vida? Esses dias na célula de jovens eu falei sobre isso. Quem tem sido influência sobre a sua vida, a ponto de fazer você se moldar, ou amoldar a essa pessoa, ou esse sistema? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você já sabe o que eu vou falar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ninguém falou amém. Nós estamos aqui, mas irmãos, eu sonho com um dia da trombeta soar e o nosso Jesus voltar para nos buscar, irmãos. Está muito próximo disso.
mas ele vai buscar uma noiva adornada. E deixa eu puxar para o texto aqui, deixa eu torcer o texto um pouquinho. Ele vai vir buscar, não quem está se moldando, usando a armadura do mundo, não a armadura do sistema, não a armadura de pessoas que não merecem nos moldar. Deus levantou pessoas para nos moldar. Nós precisamos usar as armas que Deus nos deu, irmãos. Repare que Davi, aos olhos humanos, foi completamente despreparado para a guerra. Eu fico imaginando Saul e o exército dele no campo de batalha, e Davi andando para encontrar Golias. Eu fico imaginando, irmãos, não está na Bíblia, é viagem minha. Eu fico imaginando Saul e a cúpula dele olhando assim, bispo, e falando assim: coitado, vai virar lanche do gigante, vai virar um lanche daquele Golias lá, porque ele não está levando nenhuma espada, nem um escudo, nem uma armadura. Ele não está preocupado em si, ele não se, aos olhos humanos, ele não se preparou. Irmãos, ele estava preparado, e o que ele fala para Golias demonstra isso. Golias, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, 3 coisas que eu aprendo com a vida de Davi. Primeiro, é que ele venceu a apatia, estava servindo pessoas, não era desocupado falando mal dos outros, criticando pessoas, ele servia pessoas. Segundo, ele foi extremamente proativo, ele enxergou a oportunidade e aproveitou a oportunidade. E terceiro, ele não aceitou os moldes que não eram de Deus para ele. Coisas, sistemas e pessoas vão tentar te moldar. Cabe a você permitir ou não. Saiba que estamos numa guerra. Irmãos, nós estamos numa guerra constante. Você acha que você que é casado, que o inimigo não quer destruir o seu casamento? Claro que quer. Ou você que é dizimista fiel, você acha que realmente que Deus, que o inimigo não quer que você passe a ser infiel? Claro que sim. Ele quer que você deixe de dizimar, deixe de ser ofertante, ser primicista. Ele quer que você seja infiel, o inimigo quer. Isso não é uma guerra, irmãos? Claro que é. Você, jovem, você acha que o inimigo não quer que você, na sua escola, venha se moldar ao que os seus amigos falam e fazem? Claro que quer. Irmãos, é uma guerra constante e diária. É uma guerra constante e diária. Ah, porque o meu amigo fica com 3, 4 por mês, por semana, por dia, por hora, e vai ficar quando Jesus voltar. E você, jovem, acha que você tem que fazer o mesmo? Não, porque os meus amigos saem para beber. E daí? Você quer ir para o inferno junto com eles? Você precisa se posicionar lá e falar do amor de Deus para eles. Irmãos, é uma guerra constante e diária. E se nós não estivermos preparados para essa guerra, o gigante vai se levantar, vai nos afrontar, nós vamos ficar acuados. Até quando? Irmãos, até quando nós vamos aceitar a afronta do inimigo? Até quando nós vamos aceitar que o inimigo venha na nossa cara e fale assim: você é capaz de vir contra mim? Irmãos, vocês acreditam que hoje, nos meus 26 anos de conversão, eu já vi crente que não fala o nome diabo? Não fala esse nome não. Por que não vou falar? Não, porque vai atrair. Não atrair não. Ele está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Ele já foi derrotado, meu irmão. Não tem jeito para ele não. Você está com medo de falar diabo? Você tem medo de pecar. Deveria ter medo de pecar quando você peca. Você deveria ter medo de ser infiel a Deus como você é. Mas falar diabo você não quer. Suas finanças estão descontroladas. Você decidiu ser fiel a Deus e não quer falar diabo? Não. Você vai combater o diabo, sendo fiel a Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o que estão falando, o que elas estão falando, mas esquecem do que elas estão fazendo. Quem é você nessa guerra? Como que você está agindo diante dessa guerra? Irmãos, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Davi não aceitou os moldes de Saul. Davi não aceitou as armas humanas. Davi estava disposto a usar as armas espirituais. Eu quero orar por você hoje.